Já alguma vez sofreste oposição, ou opressão, ou crítica por tentares falar de Jesus, por tentares partilhar o Evangelho, ou simplesmente por procurares obedecer à palavra de Deus? Se isso já aconteceu contigo, não estás sozinho. Desde o início da Igreja que isso tem acontecido com os cristãos. E, infelizmente, ainda hoje, muitos cristãos sofrem opressão e até perseguição no nosso mundo. Logo após o Pentecostes, ainda em Jerusalém, os apóstolos, conduzidos pelo Espírito Santo, começaram a realizar grandes coisas, a operar grandes milagres e, acima de tudo, a espalhar o Evangelho e a levarem pessoas a Jesus. A admiração dos apóstolos por parte do povo era grande por aqueles dias. E a igreja em Jerusalém crescia de dia para dia. Mas havia um grupo de pessoas que não estava interessada na popularidade dos apóstolos de Jesus e do facto do Evangelho de Jesus estar a ser transmitido às pessoas. Esse grupo que se opunha ao Evangelho era composto, na sua maioria, por os chefes judeus, os chefes religiosos judeus. Essas pessoas eram as mesmas que haviam condenado Jesus à prisão e à morte. Eles viam no crescimento da Igreja uma ameaça à própria religião e viam a sua influência fugir para os apóstolos de Jesus e para a Igreja de Cristo. Como eram homens com poder, de forma a evitar a propagação do Evangelho, eles decidiram prender os apóstolos. Perante esta situação, o mais natural era para os apóstolos seria ficarem com medo, recuarem, ficarem calados ou deixarem de falar do Evangelho de forma tão aberta. Afinal, eles lembravam-se do que tinha acontecido ao seu Mestre Jesus e podiam temer que lhes acontecesse o mesmo. Mas naquele momento não havia nada que impedisse a ação do Espírito Santo. Deus enviou um anjo à prisão onde eles estavam e libertou-os, dizendo-lhes: vão ao templo e transmitam ao povo a palavra da vida. O facto do anjo os libertar foi espetacular, mas a parte de ir para o templo ensinar era o pior sítio possível. Ali muito facilmente seriam novamente descobertos e apanhados por aqueles que tinham acabado de os prender. Mas os apóstolos obedeceram e nem sequer demoraram a cumprir as ordens do Senhor. Diz-nos o texto que de manhãzinha já estavam no templo a ensinar a boa nova. É claro que foram rapidamente apanhados novamente e desta vez foram levados para o tribunal. No tribunal são confrontados com o sumo sacerdote que lhes diz: então, nós não vos tínhamos proibido de falarem no nome desse homem? Perante esta acusação, Pedro e os apóstolos não procuraram qualquer desculpa ou justificação para o facto de terem desobedecido aos chefes dos sacerdotes. Em vez disso, responderam: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia e o próprio Jesus diz-nos que devemos obedecer às autoridades. Mas há um limite em que, eventualmente, somos obrigados a desobedecer. Quando a obediência a essa autoridade humana coloca-nos em desobediência àquele que é autoridade sobre todas as outras autoridades. Ou seja, quando nos obrigam a fazer algo que não agrada a Deus, quando nos obrigam a seguir um caminho que não é o caminho do Senhor. Quando somos colocados contra a vontade daquele que é Senhor dos Senhores. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que isso tenha um custo para nós. O custo para os apóstolos seria a prisão e provavelmente até a morte. Então, como tiveram coragem de falar daquela forma perante os seus acusadores, quando anteriormente muitos deles se escondiam e estavam com medo, quando Jesus era condenado à morte? A resposta é simples, porque agora tinham uma verdadeira fé. Uma fé que veio quando perceberam que o seu Senhor Jesus sacrificou-se pelos seus pecados, mas que ao terceiro dia ressurgiu da morte e venceu a morte. Uma fé que foi confirmada pela presença do Espírito Santo. E eles obedeceram porque
Não há fé sem obediência. Temos de procurar obedecer a Deus, de seguir os seus conselhos, a sua verdade, a ética que Jesus nos ensinou. Naquele momento, os apóstolos acabaram por ser libertados, mas muitos deles acabaram a sua vida condenados à morte pela sua fé, por falarem do Evangelho. E ao longo dos séculos, muitos homens e mulheres sacrificaram a sua vida ou o seu conforto para que o Evangelho chegasse até nós hoje, aqui. Para que o Evangelho chegasse a ti. A fé requer obediência e por vezes requer sacrifício. Se alguma vez sentires opressão, oposição por aquilo que disseste ou fizeste por causa da tua fé, então provavelmente estás a fazer a coisa certa. E Jesus encoraja-te a continuares, a permaneceres fiel. Não temas, tem coragem, permanece fiel. Pois Deus promete vida eterna e glória a quem o ama e lhe obedece. Jesus foi obediente até à cruz para que tu pudesses viver. Partilha o Evangelho e o que Deus tem feito na tua vida.